Você já teve a sensação de que a sua mente está sempre cansada, perdida, desconectada de Deus? Talvez o nome do seu problema é brain rot, e é sobre isso que eu queria conversar com você nesse vídeo aqui. Essa palavra brain rot foi o termo mais usado em 2024 e basicamente significa apodrecimento do cérebro ou cérebro podre. E é um termo usado para falar quando a gente consome muito conteúdo inútil, repetitivo, sem sentido, bobo, que é como se o nosso cérebro começasse a apodrecer, de fato desligar, ficar podre, né? A gente teve aí recentemente os brain rots italianos, né? Você conhece Bombardilo, Crocodilo, Tralalelo, Tralalá, Tum Tum Sahur. É uma coisa muito idiota, mas que a galera achou o máximo assim na internet e tal, só que no fundo a gente sabe que esse conteúdo é inútil, repetitivo, idiota e tá deixando a gente mais burro. E esse é só um exemplo de uma coisa que estourou recentemente, mas por quanto tempo nós estamos consumindo esse tipo de conteúdo? E a pergunta é, o que isso tá fazendo com a nossa alma, com o nosso cérebro e com o nosso coração? Se você já sentiu que você não consegue focar em Deus, já sentiu que você tá sempre desmotivado, desanimado, ansioso, preocupado, ou que a sua mente está cheia de medo, comparação, sentimentos impuros, se você já passou por isso, talvez seja um sinal de que a sua mente está meio doente, está meio apodrecendo por dentro. E o nome que eu dou para isso é brain rot espiritual, quando a nossa mente consome tanto conteúdo bobo, inútil e repetitivo que a nossa alma acaba adoecendo também. Pô, que exagero, cara, brain rot, cérebro podre, tá falando que meu cérebro é ruim só porque eu gosto de meme e tal. Não, eu tô falando que o tanto que você consome meme, o tanto que você consome conteúdo fútil, tá tornando você alguém fútil. Ou você acha que consumir esse tipo de conteúdo raso vai transformar você em alguém profundo? Nunca. Como saber se você está passando por um momento de brain rot espiritual? Primeiro, se você não consegue focar nas coisas de Deus. Cara, você passa horas no TikTok, horas vendo vídeos no YouTube, horas fazendo coisas extremamente idiotas, mas você não consegue orar por 5 minutos, não consegue se conectar com Deus por nenhum momento. Ou se você tem consumido muito conteúdo tóxico, isso não tem incomodado você. Cara, muito vídeo, música, filme, série, coisas que estão fazendo a sua mente ficar meio zoada mesmo, tipo, coisas que vão contra o que a Bíblia ensina, sei lá, música, o que tipo de coisa que você consome que é tóxico, cara, tá te fazendo mal e você nem consegue perceber. Se você se sente desmotivado para fazer as disciplinas espirituais, orar é muito chato, ler a Bíblia é muito cansativo, ir na igreja é muito ruim e tal. Se você tem essas sensações, cara, talvez você está passando por um apodrecimento espiritual, um brain rot espiritual. Ou se a sua mente está cheia de pensamentos negativos e impuros, cara, ansiedade, culpa, medo, pensamentos com uma sexualidade distorcida, muita coisa pesando a sua mente, cara, isso aí pode ser um sinal de que sua mente está zoada. Tiago 1,14-15 fala que o pecado nasce na nossa mente, depois ele cresce e isso acaba gerando a morte. Então, o pecado ele começa na nossa mente, por isso que a gente tem que cuidar da nossa mente, cuidar do que a gente consome, cuidar do que a gente vê e assiste, porque se a gente só consome lixo, a nossa mente vai ser um lixo e aí a gente não vai conseguir viver uma vida santa para Deus. Isso é muito sério. Mas a palavra fala que Deus deseja renovar a sua mente, transformar a sua mente. Romanos 12:2 tem um convite para nós: transformem a sua mente, sejam renovados, transformem o seu jeito de pensar. E isso não acontece da noite pro dia. Ai, Deus, toca minha mente vai ser outra e tal. Não, isso acontece com escolhas diárias, com você decidir, você escolher de forma sábia, sempre escolher não só consumir conteúdo de qualidade, mas viver uma vida profunda em conhecer a Deus. E duas coisas que podem te ajudar nesse processo. Primeiro, você precisa aprender a se satisfazer na palavra de Deus. Salmos 1:2 fala assim: a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O salmista está falando dele mesmo, está falando de alguém que é fiel. Como que o salmista consegue olhar para a palavra e falar que ele se satisfaz nela dia e noite, e eu olho para a palavra e eu acho chato? Como que ele olha para a Bíblia e ele consegue encontrar alegria? Eu olho para a Bíblia e eu vejo um livro cansativo. Tem alguma coisa errada comigo. Sabe como que você pode começar a encontrar Deus na palavra? Sabe qual que é o segredo para você se relacionar com Deus através das Escrituras? O segredo é o esforço, é a constância, é o relacionamento. Mas Elton, eu não entendo nada. Ore para Deus te pedindo ajuda. Elton, mas eu não tenho tempo para ler. Cara, toma vergonha na cara, se organiza e vai ler a Bíblia. Mas eu não consigo focar. Cara, vai orar e desliga o seu celular. Eu duvido que você não vai conseguir focar. Faz um esforço. A gente quer que falar com Deus seja igual a um vídeo no TikTok, né? Que você vê o vídeo, em 1 minuto você já aprendeu tudo que você precisa aprender. Falar com Deus não é assim. Deus não se rende à sua pressa. Deus não tá nem aí se você tá com pressa. Tem que ser no tempo dele, nunca vai ser no seu tempo. Então aprende a se relacionar com Deus, aprende a acalmar o seu coração, aprende a descansar na presença dele, a respirar, porque Deus não é uma For You do TikTok. Deus é Deus e você precisa aprender a se relacionar com ele. Outra coisa também que pode te ajudar é você filtrar o conteúdo que você consome. Mateus 6:22-23 fala que se seus olhos forem bons,
todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, cara, aí tá muito cheio de trevas. Então, se os olhos forem bons, tudo vai ser bom. Agora, se os seus olhos, se você tem consumido, visto e vivido vendo conteúdo ruim, cara, sua vida também não vai ser uma vida sadia, uma vida cheia de luz, vai ser uma vida de trevas. Se o seu feed é cheio de trevas, a sua mente também vai ser. Ah, mas eu não fico seguindo coisa de trevas, tal. Cara, eu não tô falando de coisa de dark, terror. Eu tô falando assim, se o seu feed só tem foto de mulher, lógico que você não vai conseguir ver uma vida em santidade. Se o seu feed só tem foto de blogueira famosa, lógico que você não vai conseguir viver sem se comparar, porque aquilo que você vê, o que você consome, vai determinar como você vive e vai dizer quem você é e também como está o seu relacionamento com Deus. Então e aí, o que você assiste, o que você ouve? Quem você está seguindo? Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios vai ser ainda mais sábio, mas quem anda com os tolos ou com os idiotas, esse sofrerá aflição. Com quem você tem andado? Olhando para o seu grupo de amigos, eu consigo saber quem você é. Talvez sua mente está cheia de culpa, cheia de preocupação, desconectada com Deus, viciada em se distrair, mas a notícia boa é que Jesus ele quer limpar a sua mente. Jesus não quer estar na sua vida só no domingo à noite, mas ele quer estar o tempo todo. Ele quer que você entregue para ele todo o seu tempo, toda a sua atenção, todo o seu coração, todos os seus olhares. 2 Coríntios 10:5 fala que a gente tem que levar cativo todo o pensamento para que ele obedeça a Cristo. Então é você prender o pensamento. Tipo assim, cara, vou pegar esse pensamento, eu vou levar ele para o céu, eu vou obrigar ele a obedecer a Cristo. Então tem que obedecer, tem que obrigar a nossa mente, tem que prender a nossa mente, prender a nossa atenção de uma forma que é um esforço, de uma forma que se relacionar com Deus é um esforço nosso, tem que ser algo que a gente tem que querer, tem que se esforçar para isso. Então, cara, faz um compromisso com Deus pela sua saúde mental e pela sua saúde espiritual. Deus, hoje eu vou mexer menos no TikTok, bota um horário, depois desse horário eu não mexo mais no celular, depois desse horário aqui eu não consumo mais conteúdo, a partir desse horário aqui, antes desse horário eu não vou mexer, sabe? Então, você fazer alguns compromissos, porque se você não cuidar da sua atenção, se você não cuidar do seu tempo, se você não valorizar a sua atenção, cara, você vai perder ela para as redes sociais. Se você se vender a sua atenção, vender o seu coração, vender o seu tempo para as redes sociais, você nunca vai se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Então assim, obviamente, eu não sou contra a rede social, não sou contra isso, só porque eu tenho, eu gosto e eu uso muito, eu preciso me policiar. Mas assim, pega o seu celular aí depois, olha nas configurações do tempo de tela, olha quanto tempo você tem gastado no seu celular, olha quanto tempo você tem gastado nos aplicativos do seu celular, quanto tempo você tem de TikTok, de Instagram, de WhatsApp, olha aí quanto tempo você tem. Agora pensa comigo, se existisse um aplicativo de tempo de tela da Bíblia, se existisse um aplicativo de tempo de tela que eu gasto conhecendo a Deus através das Escrituras, esse aplicativo mostraria quanto tempo. Às vezes você está tendo 20 horas por semana no TikTok, mas você não tem 5 minutos com a palavra. Você está tendo 10 horas, 5 horas por dia de WhatsApp, Instagram e YouTube, mas você não tem 1 minuto por dia para falar com Deus. Se esse é o seu retrato, talvez a sua mente ela está apodrecendo aos poucos. Talvez o seu coração ele tenha sido menos de Deus e mais das outras coisas. Se a sua atenção, se os seus olhos não estão voltados para Deus, eles estão voltados para onde? Para qualquer coisa que não é tão importante, que não merece a sua atenção, que não merece seu foco. Não foi o TikTok que morreu na cruz por você, não foi o Instagram que morreu na cruz por você, não foi o WhatsApp, não foi o Twitter, não foi o YouTube, quem morreu na cruz foi Jesus. E é Ele que está te esperando no céu, e é Ele que está te chamando para uma vida extraordinária. Então sai um pouco das redes, vai viver uma vida real, vai viver com Jesus, conhecer a Deus de fato, conhecer Ele através das Escrituras e também do esforço, da constância, do relacionamento. Quanto mais você andar com Deus, mais satisfeito você será e mais atento a Ele você será. Mas quanto menos você se relacionar com Ele, mais desatento você estará, mais cheia de lixo a sua mente vai ficar e mais podre serão os seus pensamentos, será também o seu jeito de agir. Por exemplo, você consegue assistir horas de live, horas de conteúdo, horas de vídeo idiota no YouTube, mas não consegue assistir uma pregação de 40 minutos. Cara, de verdade, pega aí o seu histórico do YouTube, qual foi a última pregação que você ouviu, mano? Qual foi o último podcast cristão que você ouviu? Você escuta 1 hora, 2 horas de um funkeiro aleatório dando entrevista num podcast ruim, mas não consegue ouvir um podcast que vai te edificar, que vai falar de Jesus, que vai trazer bênção pra você. Então a gente ficou viciado em conteúdo raso, idiota, superficial e que tá apodrecendo a nossa mente e nós não estamos sabendo consumir conteúdo saudável, conteúdo que nos aproxima de Deus e conteúdo que vai nos tornar mais parecidos com Jesus. Estamos viciados em superficialidade, viciados em idiotice e viciados em uma vida medíocre, enquanto Deus está nos chamando pro sobrenatural. Cara, falando assim é muito óbvio, mas no nosso dia a dia às vezes a gente não consegue escolher. Então você precisa ser sábio, você precisa decidir e precisa se esforçar para ser profundo no seu relacionamento com Deus e profundo também no seu conhecimento sobre Deus. Então, vamos fazer uma faxina na nossa mente, sai desse brain rot, para de consumir conteúdo idiota e começa a se relacionar com Deus de forma madura, de forma profunda e de forma sensata. Deus abençoe você, é nóis.